No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. E no programa de hoje vamos conversar sobre trilha sonora. A gente sabe que trilha sonora é um elemento fundamental para definir o tom da narrativa de um filme. Mas o que seria melhor? Usar uma trilha sonora original composta por um determinado músico ou usar uma seleção de músicas pop? Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de escolha? Bom, para conversar sobre isso hoje eu trouxe meu amigo Maurício Selman, do podcast Papo de Trilha. E aí, Maurício, tudo bom? Olá, Se apresente aí pro tudo bem? pessoal. Você já me apresentou, não precisa mais nada. Para quem não conhece, o podcast Papo de Trilha aí especializado em trilhas sonoras de filme, fale um pouquinho aí sobre ele pra gente. Eu co-apresento com o Gustavo Camargo o Papo de Trilha e a gente fala a cada 15 dias, excetuando os episódios especiais, então às vezes tem programa toda semana, de trilha sonora original de filmes. E como as trilhas só instrumentais normalmente são as de que menos se fala, são essas que a gente privilegia, a gente dá destaque justamente às trilhas instrumentais. Às vezes a gente fala também das canções, tem um programa, aliás, uma série de programas sobre as músicas, as canções dos filmes do James Bond já engatadas, mas a gente vai esperar o lançamento do novo para lançar esse programa. Que sabe Deus quando é que vai ser, né? 2021, na HBO Max. Né, pois é. Mas então, a ideia aqui desse programa surgiu quando eu estava conversando com o Maurício, que eu mandei para ele a notícia sobre o lançamento da trilha sonora da nova animação da Pixar chamada Soul, que ela vai ser lançada em dois formatos, né? Um com as trilhas originais, né, de músicas compostas para o filme, e outra com uma trilha original composta para ser a trilha mesmo do filme. E aí ele me lembrou que algo parecido tinha sido feito com Batman, de 1989, de Tim Burton, que tem, né, a trilha de Prince, e tem com as músicas originais que ele compôs para o filme, e tem a trilha de Danny Elfman, que ele compôs, e que a trilha tema do filme é uma das mais marcantes, né, que é usada em todos os filmes do Batman praticamente até hoje. Então eu resolvi chamar Maurício para a gente conversar sobre isso, para saber quais são as diferenças entre trilha original e músicas pop, o que é melhor, o que é pior. Então vamos começar com, com essa parte de escolher músicas pop, para fugir um pouco do papo de trilha, e depois a gente fica alternando, vai e volta com as trilhas originais e as trilhas compostas por músicas. Acho que o maior exemplo assim do cinema atual é Quentin Tarantino, né? Que ele costuma escolher um monte de música pop para ele, né? Às vezes para o grande público são músicas totalmente desconhecidas e que acabam virando conhecidas por causa dos filmes dele. E aí, Maurício, o que é que você acha desse esquema? Esse esquema, na verdade, é tão velho quanto o cinema falado. A música no filme, uma das intenções de se ter música no filme era e é vender um produto extra ligado ao filme, assim como trilha sonora de telenovela. Então, na época dos filmes mudos, as partituras da música que era tocada ao vivo nos cinemas por pianistas ou por pequenas orquestras eram vendidas, as gravações também eram vendidas e faziam muito sucesso. Com o cinema falado, aí se descobriu que podia se vender músicas, e aí se tinha uma sinergia com o mundo da música pop, principalmente músicas que já existiam, eram incorporadas aos filmes, músicas que não foram originalmente escritas para os filmes, como, por exemplo, um dos casos mais famosos é As Time Goes By,
também Somewhere Over the Rainbow, todas essas músicas não eram originais. No Brasil também, as chanchadas da Atlântida e da Cinédia também, que a praxe era incorporar músicas que faziam sucesso nos filmes. E depois, o que aconteceu na década de 60 foi que os novos cineastas, principalmente a Nouvelle Vague francesa, mas também aqui no cinema novo, eles pegaram esse esquema, depois que a gente teve esse longo hiato em que, na verdade, se privilegiou a trilha original, a trilha instrumental. Então, esses novos diretores, eles pegaram esse antigo hábito de pegar músicas famosas e fazer um remix delas, um remix de músicas já existentes, e eles incorporaram aos filmes deles. Jean-Luc Godard fazia isso. Aqui no Brasil, o Albert Rocha, em Terra em Transe, ele pegou obras de Carlos Gomes, de Villa-Lobos, e fez remix disso nos filmes. Então, tudo isso é antigo. O Quentin Tarantino, essa é uma tradição que vem no cinema americano já do Martin Scorsese. São as músicas que compunham a memória afetiva desses diretores, e eles, quando estavam elaborando os filmes, eles já tinham essas músicas na cabeça, de um jeito que você não sabe nem se a música serviu de inspiração justamente para a história do filme, e depois ela foi incorporada. E você tem, então, Scorsese nessa linha direta, Quentin Tarantino, aqui o Kleber Mendonça Filho faz também isso, e o Edgar Wright, com todos os filmes dele, desde a série Space ele faz isso. Sim, ele é foda, velho. Tanto que ele chegou no clímax disso, que foi no Baby Driver, né? Quando ele resolveu fazer um filme em que a trilha sonora usada no filme tinha que bater com o ritmo do que estava sendo filmado, do que era mostrado na tela. Eu até, quando eu comprei o Blu-ray, que eu sou desses, né, que ainda coleciono mídia física, e quando eu tava vendo o making of, eu vi que ele pegava, tipo, as músicas que ele já tinha escolhido, né, provavelmente já tinha negociado os direitos autorais, coisas do tipo, pra ele não depois filmar o negócio e não poder usar a música, né, e que ele usava a música ao vivo no set, para os atores ouvirem a música e fazer o movimento na tela no ritmo que a música estava tocando, sacou? E ele idealizou o filme Baby Driver, isso era uma entrevista até dele, como um grande mixtape. Então, as músicas estão na origem do filme. É interessante isso que você falou de ele montar o filme, montar as cenas de acordo com o ritmo do filme. Diz a lenda que, só que aqui em relação à trilha instrumental, o David Fincher, ele cortou a duração da rede social para o negócio se adequar à duração da trilha, que ele já tinha encomendado ao Trent Reznor e ao Atticus Ross. E, de qualquer forma, a cena da corrida de barcos com os irmãos Winklevoss, que é com uma adaptação, um arranjo feito por Reznor e Ross para uma composição clássica já existente, tudo aquilo, a montagem foi cronometrada, foi feita toda em cima da música. Como a gente citou, né, do Quentin Tarantino, que seria o exemplo mais conhecido do cinema atual, que usa esse tipo de recurso de montar uma trilha sonora já pensando, ele provavelmente já deve escrever o roteiro pensando nas músicas, já vai negociando, né, os direitos das músicas já
talvez até escrevendo as cenas, pensando na música que ele vai usar de fundo. Só que infelizmente aí vamos para o lado negativo disso. É que os grandes estúdios estão também banalizando um pouco isso, desse uso da música pop. E o pior exemplo disso foi o Esquadrão Suicida, né? Que eles escolheram diversas músicas pro filme, e quando você assiste o filme, as músicas não fazem sentido nenhum dentro do negócio. É como se eles quisessem fazer um monte de videoclipe, um ligado no outro, só que é um grande caos, tanto das imagens quanto do som. E o pior de tudo também é o uso de música pop em trailer, né? Isso também não é nenhuma novidade, mas eu diria que nos últimos anos isso tem Virou clichê. exatamente, é tipo, você pega qualquer Não, o grande... trailer do Duna, do Villeneuve, parece que foi feito pelo Saturday Night Live, porque tem todos os clichês lá, inclusive do arranjo novo de uma música pop clássica, né? Sim, sim, isso dá uma agonia que você começa a ver assim eu acho que eles até fazem tipo mais de um trailer, né? Aí, tipo, um dos trailers tem que ter uma música pop remixada. Às vezes funciona, fica bonitinho, sei lá, esse ano teve de Mulher Maravilha, 1984, que acho que usou a música qual foi a música? Foi Foi Depeche Mode. isso, que ficou boa, mas enfim, fica meio cansativo, né? Às vezes, naquela época, naqueles tempos que a gente ia no cinema, aí, tipo, se passa uns 3, 4 trailers e cada trailer é uma música e você fica, que porra é essa? Eu tô assistindo um clipe da MTV ou são trailers de filme? Isso é o cacuete dos. Cada época, né, se você for ver em sequência vários trailers de cada época tem o seu cacuete. Por exemplo, nas décadas de 40 e 50, os trailers contavam a história do filme toda. Você tinha o final do filme. Então, para o público moderno, acostumado a Coisa que, anti-spoiler, é, é coisa para ter infarto do coisa miocárdio. que coisa que o cinema brasileiro ainda faz, né? Os Globo-filmes da vida Não também só passam. cinema brasileiro, tem o famoso trailer do Velozes e Furiosos, eu acho que 7, que tem a grande cena do final, né, com uma revelação de uma personagem que não morreu, viva. Uma personagem supostamente morta que está viva, né? Acho que esse do Velozes e Furiosos foi porque eles tinham que divulgar que a A atriz tinha, Michelle Rodrigues. que ela tinha Já voltado. conto, já deu spoiler. Mas acho que Então, assim, nesse sentido de dar o spoiler, acho que o pior foi, dos que eu lembro assim recentemente, foi o do Exterminador do Futuro Salvação, que teve a volta de Schwarzenegger, e teve um trailer que eles revelam o plot twist do filme, que acontece tipo na metade, que, dando spoiler, quem não tiver visto o filme não tá perdendo grandes coisas, que o John Connor era o vilão do filme. Aí quando você assiste o filme, quando aparece, você fica, que porra é essa, velho? Mas enfim, pois é. vamos voltar pra música. Não, a coisa do usar de forma, vamos colocar assim, a crítica à música pop nos filmes, isso é a prática da década de 30 e 40. Então, como eu disse, que aquele pessoal da década de 60 até hoje, como o Tarantino, quando eles usam essas músicas, normalmente a música é usada de uma forma que comenta a ação, mas comenta de uma forma bem crítica, muitas vezes irônica, né? Muitas vezes ela é sempre um uso da música de uma forma mais, digamos, analítica do que se costumava ser. E o Esquadrão Suicida usou a música, como você disse, para vender disco, mas a música não tinha nada a ver. Agora, em relação à banalização dessa coisa, do uso de música popular, uma coisa que você até comentou antes, mas que você aparentemente gostou, e eu acho um exemplo de uma banalização desse tipo de uso de música, que é o Forrest Gump. Forrest Uhum. Gump, ele usa
a música pop, para pontuar as épocas, simplesmente. A música não tem, às vezes, nada mais a ver com a cena ou com aquele momento do que o fato de que ela diz assim, olha, estávamos em 1970, agora estamos em 1975. Uhum. E a escolha das músicas é sempre pouco original. Uma que eu lembro sempre é a California Dreaming, que eles usam Sim, para, sim. se eu não me engano, é na cena em que a Jenny, a namoradinha do Forrest Gump, ela resolve virar hippie e ela vai embora lá com os hippies, indicando que estamos na época da contracultura, e que coloca a California Dreaming. Então, é mais um negócio para pontuar o Robert Zemeckis, ele fez isso de novo aqui no a Convenção Convenção das das Bruxas. Bruxas, Uhum. porque as músicas são usadas novamente, somente para dizer, estávamos na época X e agora estamos na época Y. E não tem mais nada a ver com a cena. Então, realmente, esse é um uso bem banal, bem cansativo da música pop. Sim, o Forrest Gump é realmente um ótimo exemplo. Eu lembro que na época que o filme saiu, que a trilha sonora foi lançada, e era um CD duplo, né? Só dessas músicas escolhidas, músicas pop escolhidas para fazer parte do filme. E se você pensar que são 2 discos e o filme tem 2 horas de duração, é realmente isso que você falou. As músicas foram tipo, vamos escolher quais foram os grandes hits da época. Então pega essa música aqui e vamos fazer um apanhado de coisas para ver se só para dar um fake contexto histórico, quando na verdade o próprio filme já faz isso na narrativa, né? E a música, como você falou, não acrescenta muita coisa. E voltando para. A música pop, porque assim, Uhum, quem faz o sim. trabalho de comentário no filme é a música original, instrumental do Alan Silvestre, que é usada das mais diversas formas, de uma forma romântica ou de uma forma irônica, na cena que ele começa a correr de um lado para outro dos Estados Unidos, que ele cria um tema heróico. Então, aí sim, quer dizer, a música incidental no filme, a música instrumental, ela é usada de uma maneira crítica que que as canções pop não originais não fazem. Uhum, sim. O que eu ia falar é que a questão do Esquadrão Suicida, na verdade, foi um reflexo do sucesso do que a Marvel fez, né? Que o Guardiões da Galáxia, esse recurso funcionou, né? De ter uma escolha de músicas para ilustrar o personagem, né? A personalidade do protagonista. E aí a DC foi tentar imitar de alguma forma, só que foi um desastre total, né? Lembre que o Guardiões da Galáxia, os dois são obra, mesmo que todos os filmes da Marvel tenham a marca do produtor, do Kevin Feige, mas essa ambientação e a escolha da trilha são obra do diretor, do James Gunn. Uhum. Você vê que as músicas eles têm a ver com Star-Lord, elas têm a ver com a cena, elas comentam a cena. E no caso do Esquadrão Suicida, foi um filme que teve, eu acho que 20 mil diretores diferentes, 20 mil roteiristas diferentes, e Uhum. foi um negócio feito por um petit comitê, né? Exatamente. Aí no final o resultado não tem como dar certo, né? Tum, 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 tum. Varacast! Outros filmes que eu tava lembrando, assim, que fazem uma condensação de escolha de várias músicas pop. Uma que eu lembrei agora que é muito boa é a do filme Priscila, Rainha do Deserto, que pegou todo, assim, os principais hits dos anos 70 e conseguiu criar uma trilha sonora, entre aspas, original, né? Apesar de nenhuma música ter sido composta para o filme, mas que o negócio conseguiu contextualizar a trama do filme de maneira brilhante e que acabou servindo também para ressuscitar muitos artistas que vinham meio esquecidos depois da época da disco, né? E
na metade dos anos 90, esse filme surgiu para hoje ser possível ter um RuPaul Drag Race, né, ser algo mais aceitável pela sociedade, né? Mas você vê que isso é uma marca daquele novo cinema australiano da época. O casamento de Muriel ressuscitou a ABBA. O Baz Luhrmann, Strictly Ballroom, que é Music in the Air, e também outras canções pop. Então, essa é uma marca do cinema. E a música, ela era parte integral da narrativa ali. Era o que a gente chama de música diegética. Era música que servia a narração, que ela estava dentro da história e ela servia a história. No caso do Priscila Rainha do Deserto, eram as músicas dos shows deles, das apresentações deles. No caso do casamento de Muriel, ela era fã do ABBA, a personagem do Toni Collette. Então, as músicas do ABBA eram usadas, o filme era quase um musical, quer dizer, com as músicas do ABBA usadas para pontuar os momentos, as diversas emoções da personagem. Sim, o próprio Baz Luhrmann, depois você falou aí do cinema australiano, quando ele foi para os Estados Unidos e fez o Romeu e Julieta, ele já começou também a usar, né, músicas pop para contextualizar um filme que, na verdade, eu na época não gostei muito do filme, na época, e nunca tive paciência para assistir ele de novo, que ele fazia uma coisa que não tem tanto a ver com a trilha sonora, mas que me irritava, que era você fazer um filme, você pegar um texto que é de época, né, no caso do Romeu e Julieta, você transportar ele para a época atual, né, dos anos 90, só que você mantém os diálogos da história original. Aí fica um negócio que pelo menos para mim, na época, era sem pé nem cabeça, tipo, um personagem puxa uma arma e fala, abaixe sua espada! A ideia dele era fazer uma coisa que atemporal, né? Dá essa ilusão de que, bem, isso uma certa ideia de estranhamento, isso se passa nos dias de hoje, mas não se passa nos dias de hoje. Então, mas nesse caso, ele trouxe quer dizer, a trilha sonora era moderna. E é o oposto do que acontece, por exemplo, num filme como A Knight's Tale, que foi feito alguns anos depois, em 2001, com Heath Ledger, que o filme se passa na Idade Média, usando canções pop atual. Tem uma cena de dança, que é com canção da época. Isso é o Coração de Cavaleiro, né, em português. Coração de Cavaleiro, eu acho. Desculpa que eu nunca lembro o título em português. Não, é que tem a cena que vai ter um desafio dos cavaleiros lá, que é o disputa que um vem correndo, cada um corre de um lado e eles se encontram, e que antes tem a música do Queen, né, We Will Rock You. Não só, em cena de dança também, eles usam, eu não me lembro se é Golden Years, qual é a música, mas eles usam uma cena de dança de época, eles usam uma música atual. Tem também Maria Antonieta, né, de Sofia 2006, aí foi 5 anos depois, exato, E que se comentou, nossa, que uma das grandes sensações era isso, mas o Knight's Tale já tinha feito isso antes, 5 anos antes. Talvez não tenha... A ideia é boa, mas talvez o filme não seja tão bom, aí isso aí acabou sendo só uma coisa que as pessoas comentaram na época, nossa, que legal, mas aí no final das contas não serviu de tanta coisa assim. É engraçado até que, lembrando disso, quando foi anunciado o filme agora de David Fincher, o Mank, quando eu vi que a trilha sonora seria do Trent Reznor e do Atticus Ross, eu fiquei pensando nisso, será que eles vão fazer algo desse tipo? Misturar músicas da época com sintetizadores, com coisas mais atuais,
E aí isso me decepcionou um pouco do filme, que a grande, entre aspas, genialidade é que eles usaram instrumentos da época. Aí eu, nossa, que Não, legal, hein? mas aí você está querendo que o compositor seja genial sempre. E um compositor Não, de filme de sim, sim. cinema, ele tem que servir o propósito do filme. Uhum, E assim, no filme, a trilha serve muito bem. E uhum, não é que eles não quisessem ou não pudessem fazer isso, porque para a série pela qual eles ganharam o Emmy, de trilha sonora, ótimo. que é o Watchmen, eles fizeram uma trilha um tanto atemporal, porque partes da série se passam na década, eu acho que é de 20, que tem o massacre de Tulsa, Isso. e na década de 80, e a trilha toda, mas a trilha toda, ela é bem uniforme, mesmo nessas cenas, porque o núcleo da trilha, o ritmo que eles escolhem, é bem anos 80, que ou seja, tudo é ancorado na época do Watchmen original. Mesmo as Uhum, cenas que se passam, mesmo a música de cenas que se passam depois, mesmo a música de cenas que se passam antes. Embora eles amarrem coisas dessas épocas, mas eles elegem uma música de uma determinada época como a âncora de toda a trilha. No caso do Mank, porque eles querem dar essa sensação de época, e a escolha desses elementos antigos ou elementos que têm a ver com a época é também um diálogo com o tema do filme, que é a elaboração do cidadão Kane. sim. E eu não vou falar muito sobre isso, porque isso está no nosso próximo episódio. Olha Mas aí. tudo que eu quero dizer é que a trilha deles aí ela é feita para dialogar com a trilha do Bernard Herrmann em Cidadão Kane. Tem muitos detalhes. Aí você Sim. ouçam o nosso podcast e vocês vão ouvir e entender o porquê. Mas, assim, é isso. A música pop, a sua pergunta no início do programa é se vale a pena usar a música pop, é melhor ou é pior? Não é melhor nem pior se a música serve ao propósito do filme ou se a música serve para elevar o que você está tendo, o que você está vendo na tela. No caso, por exemplo, do Maria Antonieta e do Coração de Cavaleiro, e do Romeu e Julieta, você entende que o uso, até no Grande Gatsby, né, ele não usa no Grande Gatsby, o Baz Luhrmann, a música, eu já não estou lembrado, ele Eu não não, usa, eu não assisti. acho que ele usa também, no Moulin Rouge, mas Ah, assim, sim. é uma forma de dizer que a história daqueles personagens é atemporal e tem muito a ver com a pessoa que está assistindo isso, com o público atual que está assistindo. Ou seja, é uma forma de fazer aquele público ver aquela história que se passa em outra época e se identificar com ela, porque as mesmas emoções, os mesmos sentimentos e as situações, de certa forma, são iguais. Então, é uma forma de forçar a identificação, o Sim. que quer dizer, diferente de um filme como Esquadrão Suicida. Não, na verdade, o que eu citei esse exemplo de Mank, mas aí é que, apesar de eu ter gostado do filme, eu escrevi um texto, vai ser publicado, espero que quando esse podcast for pro ar, o texto já esteja no ar, é que eu comentei que, assim, que parece que David Fincher fez um filme, assim, pensando em ganhar prêmios. Ah, eu vou fazer um filme aqui que foi meu pai que escreveu o roteiro, e vai ser sobre a indústria de Hollywood, aí eu vou filmar em preto e branco, eu vou usar o áudio, o som em mono, para emular tudo da época, aí a trilha sonora, blá blá blá. Aí, assim, eu tô acostumado com a filmografia dele, é sempre, por mais que ele tente fazer filmes, entre aspas, mais convencionais,
mas que tivesse algum diferencial, alguma coisa criativa, surpreendente, mas que no filme parece que é tudo feito meio artificialmente para ser bonitinho para ganhar prêmio, entendeu? Mas é só uma impressão. Mas aí vamos esperar aí para ver depois a análise de vocês lá da trilha do filme lá no podcast. E você citou aí o Moulin Rouge, era outro aqui que eu estava querendo citar, que tem muito a ver com o que você falou antes, né, que do início do cinema lá dos anos 30, 40, de você pegar músicas pop e fazer uma versão remixada, e que com Moulin Rouge o Baz Luhrmann ele ressuscitou, entre aspas, por um tempo esse gênero musical, que até hoje fica meio volta não volta, né? Logo depois teve Chicago, teve outros musicais, mas nunca se voltou assim com a força que já teve antigamente. Mas que a grande genialidade do filme foi essa, né? Foi pegar uma cacetada de música pop, fazer um grande pastiche de músicas, uns enormes medleys, e de ponto até que você tá ouvindo a música e, olha aquela música, opa, Nirvana, opa, U2, opa, Madonna, opa, não sei o quê. E que funciona de maneira brilhante, né? Eu acho, na época que eu assisti, eu lembro que eu fiquei meio assim, pô, musical, será que esse negócio vai ser bom? Talvez os Numa filmes. época que o musical estava em baixa. Exatamente, que até os filmes, as animações da Disney tinham parado de ter músicas, né? Acho que o último tinha sido, sei lá, o Rei Leão, que alternava entre uma narrativa e ter um número musical, isso estava em baixa, né? E ele conseguiu ressuscitar. E aí esse é um bom exemplo de como ele conseguiu pegar músicas pop, fazer uma grande mistura e criar algo original, né? Eu acho o filme fantástico. Ao filme isso serve com uma beleza. É o propósito do filme, é Moulin Rouge, é uma casa de espetáculo. E como é que você vai fazer esse filme ter apelo para o público da época? Eu não sei mais se vai ter o mesmo apelo para o público de hoje, que é 20 anos depois, mas para o público da época, colocando músicas da época. E aí vai, a limitação desse tipo de coisa é justamente essa, né? 20 anos depois, nem as músicas atuais são mais atuais, né? Então, fica tudo uma coisa, várias camadas de anacronismo. Então, é um produto completamente novo para quem vai assistir o filme pela primeira vez hoje. Como ele misturou músicas de várias épocas e não, acho que tem até poucas músicas que seriam da época que o filme foi lançado, do início dos anos 2000. Só que tem a Lady Marmalade, que juntou lá a Christina Aguilera, a Pink, não sei quem, para fazer uma É uma nova musiquinha. versão, Isso, para fazer uma versão e lançar tipo um novo single, tinha clipe, na época que a MTV ainda tinha força e tal, mas como ele misturou músicas de várias épocas, tem Beatles, tem David Bowie, tem The Police, então é um filme que 20 anos depois você assiste e ele não parece datado, né, porque justamente por ele mostrar várias épocas diferentes, né, e o mais impressionante é isso, é que como ele tem essa questão de misturar as músicas, fazer meio que uma versão remixada, que nos tempos atuais a gente chamaria isso de, como é o termo, eu até esqueci o termo quando você mistura várias músicas, depois eu vou lembrar. Então é um negócio... Hã? coletânea? Não, tem um termo, eu esqueci agora, que quando você pega, por exemplo, é um mashup, pronto, lembrei o nome. Ok. Sim. Você faz um grande mashup de músicas e hoje é uma coisa que é meio... Se você abrir o YouTube e procurar, você vai ver que já fizeram um mashup de coisas que você nem imagina, né? Outro exemplo que eu acho interessante dessa questão da música pop dentro de um filme é o filme Magnolia, né? Que tem as músicas da cantora Amy Mann, e que o Paul Thomas Anderson, ele escreveu o filme baseado nas músicas dela, né?
E aí tem a cena que é uma das mais clássicas do filme, que quando todos os personagens se juntam para cantar a música Wise Up. O que você acha dessa, Maurício? Não, um bom exemplo é a música, é a música usada como, quer dizer, é a música de trilha que vira uma música dentro da narrativa. Nessa cena ele quebra a quarta parede com Uhum. a música. Mas isso me lembrou um filme francês chamado As Canções de Amor, que o Christophe Honoré fez em cima, a maioria das canções já eram existentes, de um artista pop francês chamado Alex Bopin. Só que aí, esse é um musical propriamente dito, com essas músicas sendo cantadas pelos personagens no filme. Agora, o charme do filme As Canções de Amor é que os personagens cantam as músicas, mas nenhum deles é cantor treinado. Então, às vezes, é com uma vozinha assim de gente comum. Então, é a música integrada na narrativa e com aqueles personagens, atores, sem treinamento vocal próprio, cantando ali com a voz deles, e é extremamente charmoso. Uhum. Outra época que me veio à cabeça agora também foram os anos 80, onde tinham muitos filmes que tinham uma música tema marcante, que isso também obviamente não era nenhuma novidade, mas que tiveram músicas que às vezes a música até era maior do que o filme de alguma forma, tipo os Caças-Fantasmas, tem a música Take My Breath Away, da trilha sonora de Top Gun, ou a música do filme de Kevin Bacon, Footloose, tem Footloose? música, sim, não é Mas Footloose? assim, por exemplo, Eu digo, Footloose é ritmo quente, mas assim, e, nesse caso, os filmes, esses filmes, então Top Gun e Footloose, esses filmes e Caça-Fantasmas também, esses filmes fizeram sucesso e a música estourou junto com o filme. isso, Agora você tem casos em que a música fez sucesso mais que o filme, ou a música foi regravada e fez sucesso depois do filme. Me lembro de uma na década de 60, 70, What Are You Doing the Rest of Your Lives, que era para um filme com Dick Bogart, Claire Bloom, e aí o filme foi um fracasso, mas a música fez um enorme sucesso. A música do Michel Legrand, Marilyn Alan Bergman. A música fez muito mais sucesso que o filme. Recentemente, eu não estou me lembrando assim, de nenhum caso. Você se lembra de algum caso em que a música fez muito mais sucesso que o filme? não, acho que assim de cabeça eu não vou conseguir lembrar, não. Mas outro tema que também me chama a atenção dessa parte de trilha sonora são também filmes que conseguem, de alguma forma, ressuscitar determinadas músicas que são anteriores ao período que o filme foi lançado. E uns dois bons exemplos que me vem à cabeça agora é Curtindo a Vida Doidado, que tem a música Twist and Shout dos Beatles, que, se eu não me engano, essa música, obviamente, né, Beatles, a gente não vai nem discutir do quão famoso, né, que John Lennon era mais famoso do que Jesus, mas não é nem esse o ponto, é de que a música nunca esteve em coletânea dos Beatles, coisas do tipo, mas por causa do filme acabou se tornando uma, uma música marcante dos Beatles. E outro filme que também me lembrou disso foi Wayne's World, o Quanto Mais Idiota Melhor, esse péssimo Bohemian título. Rhapsody, Exatamente, e até o próprio Mike Myers, depois quando teve o filme agora, né, com Mr. Robot, que ganhou o Oscar, né, infelizmente, apesar de eu gostar do filme com ressalvas, mas ele faz uma participação especial que acho que justamente por isso, que foi uma música que ajudou a
a introduzir o Queen a uma nova geração, e até eu me incluo nessa nova geração, que na época que eu assisti o filme, no início dos anos 90, eu ainda estava começando a gostar de rock, começando a ouvir música com mais cuidado, e eu lembro que quando eu ouvi essa música eu nem sabia o que era Queen, e depois disso foi que eu comecei a ainda gostar mais de rock. Tanto que no meio do filme tem até uma piada que eles vão que o protagonista, o Wayne, vai numa loja de guitarra, e ele tá lá testando a guitarra, e quando ele vai, toca um acorde, aí o vendedor lá da loja manda ele parar e aponta pra placa, e tem lá na placa dizendo, proibido tocar Stairway to Heaven. Aí na época que diabo é isso, Stairway to Heaven? Aí depois que eu fui descobrir, a música do Led Zeppelin, ok. Mas aí é porque você não assistia telenovela, porque Stairway to Heaven tocava direto em Top Model. Mas provavelmente tocava, sei lá, a versão instrumental, algo do tipo. Não, era a versão do Led Zeppelin, era. E a telenovela, ela cumpre no Brasil essa função que o cinema americano tem lá nos Estados Unidos, o cinema, né? Que é ressuscitar esses tesouros, esse catálogo cultural popular de música. E tanto que, assim, no caso desses filmes que você falou, eu não diria nem tanto que eles ressuscitaram essas músicas, porque muita gente conhecia, pode ter ajudado a apresentar para uma nova geração, para você na época, mas o que acontece é que os filmes, a forma como as músicas foram usadas nos filmes foram tão icônicas que as músicas ficaram eternamente associadas às cenas dos filmes. Eu duvido que alguém que tenha assistido a Wayne's World ou Curtindo a Vida Doidado, da próxima vez que vai ouvir a música dos Beatles ou a música do Queen, não lembre da cena do filme. Porque aquilo fica grudado na memória. A mesma coisa para quem assistiu o Lobisomem Americano em Londres, que tem um uso brilhante de uma música da década de 50, 60, Blue Moon. Tem dois arranjos do filme, um que inclusive toca no final. Então, são filmes que eles pegam a música e olha, que eram músicas bem populares. Mas, assim, o problema não é você usar uma música que até certo ponto é óbvia, mas não é que você esteja usando uma música muito conhecida. Esse não é o problema. O problema é a forma como você usa. Você dar usar essa música num contexto original. E é o que esses filmes fazem. A música é usada de um jeito que é impossível você pensar na cena sem a música e na música sem a cena. Uhum. Sim, com certeza. Esse exemplo que você deu de trilha sonora de novela aqui no Brasil foi algo que foi usado por muito tempo, né? Talvez agora não funcione tanto por questões de a mídia física não vende tanto aqui no Brasil, mas teve épocas, né, que todas essas novelas era lançada a trilha sonora nacional e a trilha sonora internacional, né? E isso ajudava bastante as gravadoras a empurrarem novos artistas, coisas do tipo. Mas e também com versões novas de músicas antigas que acabam revivendo também essas músicas. É o caso, recentemente teve aquela música, já faz alguns anos, o Juízo Final, do Nelson Cavaquinho, que virou tema de novela numa gravação nova da Alcione, virou meme, né? Que a Alcione canta, o sol... mas ressuscitou uma música que é um clássico da MPB e ajudou a música a ser conhecida por uma nova geração. Uhum. Aqui no Brasil tem as músicas que são escolhidas também para ser o tema de abertura da novela, é sempre um sinal assim de que a música vai estourar de uma forma ou de outra, né? Tipo, ela vai ser repetida todos os dias num horário privilegiado da TV, então as gravadoras devem disputar a tapa, né, para ter uma música escolhida. Mas você tem razão que hoje em dia, com as redes sociais,
com o streaming, como o Spotify, isso diminuiu muito o impacto dessas coisas, né? Porque não é uma novela que vai lançar o Rita, quer dizer, o negócio já surge pela internet, a internet rouba um pouco essa coisa do descobrir ou redescobrir música, que a telenovela tinha monopólio antes. Hoje as gravadoras estão investindo no TikTok, né? Que é a música que vira hit de algum videozinho de dança, a galera fazendo vira modinha, pronto, é o suficiente para a música entrar no hype. Lembro que teve também, eu até falei um pouco de algo parecido com isso no episódio do Radiola Torresmo Drops, quando eu comentei o disco do Lil Nas X, que quando ele gravou a música, ele já pensou tipo nessas coisas de botar em meme, coisas no Twitter, que isso ajudou a bombar. Que ele ainda fez a música dele por cima de uma música instrumental do Nine Inch Nails, ó, a gente falando aqui do Trent Reznor novamente, e que aí já é uma nova camada da cultura pop, né? Você pega uma música, bota uma música instrumental, bota uma letra, transforma em outra, mas que para o negócio viralizar você tem que botar ele num vídeo de gatinho, ou num vídeo de alguém fazendo uma dancinha, ou algo do tipo, né? Então, nisso até as trilhas sonoras de filme já perderam um pouco da força, né? Porque antigamente essas coletâneas de músicas vendiam bastante, né? Tem filmes que venderam milhões e milhões de cópias só porque conseguiram compilar uma grande quantidade de músicas pop que não necessariamente tinham nem a ver tanto com o filme, né? E que você só vai, pega. Não, se você se lembrar, o Forrest Gump, a trilha de canções do Sim, filme fez vendeu tanto horrores. sucesso que eles lançaram o volume 2. Uhum. Tem um volume 2 só de canções, que provavelmente não estiveram no filme. E aí a gente volta ao começo, a questão do Batman. Ali, quer dizer, você tinha 2 ou 3 músicas só do Prince que foram usadas no filme. A trilha do Prince era de canções inspiradas. Quem não lia a letra miúda se lascava, porque eram canções inspiradas no filme Batman. Eu me lembro depois, até série de TV, Arquivo X, lançou coisa assim. Você estava procurando a trilha do Mark Snow, não, canções inspiradas na série Arquivo X. Tinha algumas que tocavam, mas a maioria não. Então, também tem isso, né? Sim, essa deu um bom exemplo. Os Batman seguintes tem o Batman Eternamente, que tem a música do U2, que tipo, acho que nem sei se você parar pra pensar, a música nem tem tanto a ver com o filme, se você parar assim na letra, mas que foi feito o clipe e tal, e a música só saiu na trilha sonora, pronto, aí você já pega os fãs da época da banda, só isso aí já vende bastante, né? É algo que com os serviços de streaming de música, YouTube, não dá tão mais certo. É por isso que eu acho que eles estão investindo mais na questão do trailer, justamente para ver se viraliza, né? Vamos fazer o trailer do qual é o próximo lançamento aí da Marvel. Que o objetivo hoje em dia não é mais venda, a indústria fonográfica está com problema de venda, né? O objetivo é fazer viralizar, o objetivo é tocar. Se está sendo tocada, esse é o objetivo principal. Uhum. Agora, como e se dá dinheiro é outra coisa. Sim, sim. Mas é isso, Maurício. Esse aqui é um tema que a gente podia ficar aqui o dia todo aqui lembrando de outros filmes, lembrando de outros exemplos. Mas acho que o legal aqui da nossa conversa foi justamente começar essa discussão, né? Pegar assim, o tema das trilhas sonoras de filme que você lá no Papo de Trilha, junto com o Gustavo, discute
com um trabalho de pesquisa, com algo mais específico, pegando os detalhes de cada filme, comparando com como a música é usada especificamente dentro do filme, e isso é importante, né, para a gente ver o quanto todos os elementos técnicos, né, do cinema são importantes, né, a gente tem que pensar que o cinema é uma arte colaborativa, né, e todos esses elementos, Com a certeza. fotografia, design de som, que tudo isso é importante para você contar uma história, né. E um bom exemplo dos episódios lá do Papo de Trilha, um dos que eu mais gostei foi o do Star Wars, que vocês pegaram os 9 filmes e conseguiram mostrar como tem a lógica musical, né, e que é algo que John Williams, né, construiu ao longo de mais de 40 anos aí, ele conseguiu, apesar dos trancos e barrancos do próprio filme, construir uma trilha sonora que mantém uma identidade, uma originalidade de um filme para o outro, mas mantém o mesmo tom, né. E aqui nesse programa a gente foi por outro lado, né, ver as questões da música pop, comparar o que é melhor, o que é pior, e na verdade não tem uma fórmula do sucesso, né. O que a gente pode apontar são os exemplos que deram certo e os exemplos que deram errado. Então, queria agradecer aqui sua participação. Espero que você tenha gostado, assim, de ter um clima mais, assim, de bate-papo, uma conversa que não tenha que fazer uma pesquisa de 2 semanas. E as portas estão abertas, sempre que você quiser voltar aqui, se você tiver alguma ideia de algum tema, não precisa ser necessariamente de música, né, de trilha sonora, que a gente já se conhece há um bom tempo, né, das nossas sessões de seriado, então, assim, eu sei que você também consome outras coisas da cultura pop, como quadrinhos, séries, filmes, então, quando você quiser voltar aqui para falar sobre outra coisa, é só avisar. Foi um prazer. Essa conversa dava para rolar por 2, 3 horas, que nem episódio do Papo de Trilha. Ali vai É, uma tesoura lerda. se eu ainda for pegar aqui e ficar para cada filme, cada exemplo que a gente deu, se eu for botar o trecho da trilha, pronto, aí o programa vai ficar maior do que um episódio do Papo de Trilha. Com certeza. Então é isso, pessoal. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Até o próximo. Um abraço. Obrigado, pessoal. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.